Olá, muito bom dia. Eu sou o Antônio Kulayf e hoje eu vou falar sobre ETFs, que na minha opinião é uma das melhores maneiras de se investir o seu dinheiro, né? O ETF, ele é nada mais que um fundo de investimento que tem a sua cota sendo negociada diretamente na bolsa de valores. Então, por exemplo, existe um fundo, um ETF, que pode ser de renda fixa ou de renda variável, e aí para investir nesse ETF, para você alocar o seu dinheiro nesse ETF, é só você ir diretamente na bolsa de valores e comprar como se você estivesse comprando uma ação. E quais são as principais vantagens de você investir via ETFs? Bom, a primeira delas é que o seu custo é muito baixo. Então, por exemplo, você imagina um ETF de renda fixa que tem ali na sua carteira de ações. Então, vamos trocar o nome de ETF para fundos para ficar mais fácil de entender. Então, você imagina um fundo de renda fixa que tem uma carteira com vários títulos de renda fixa, né? Por exemplo, com 100 títulos. Para aplicar naquele ETF, você vai comprar uma única cota daquele ETF, né? Você vai fazer uma única compra e você terá a composição de toda a carteira de títulos de renda fixa do ETF. Se você fosse comprar título por título para ter uma carteira igual daquele ETF, daquele fundo, você teria que gastar várias comissões, né? Então, nesse caso, 100 compras, né? 100 comissões. Agora, fazendo uma única compra direto na bolsa de valores, você já aplica nesse ETF de renda fixa. A outra vantagem é que você não precisa se preocupar com a troca dos títulos da carteira daquele ETF ou com a troca das ações, porque isso acontece de forma automática. Então, por exemplo, um ETF que é muito buscado aqui são os ETFs de tecnologia. Então, ele é uma composição das maiores empresas de tecnologia americana, por exemplo. Então, lá dentro do ETF você vai ter Amazon, Facebook, Google, Visa, entre outras empresas. E aí, comprando essa cota desse fundo, desse ETF, você já terá essa composição de carteira. Agora, vamos supor que daqui a 10 anos as novas empresas de tecnologia tenham outros nomes, por exemplo, não sejam mais as mesmas que nós temos hoje. Vamos supor que alguma empresa quebrou e que surgiu uma outra empresa que tem um forte potencial de crescimento. O ETF vai fazer essa troca automaticamente, porque ele precisa seguir um índice de referência. Então, por exemplo, nesse caso, ele iria seguir o índice de empresas tecnológicas americanas. E aí, como esse índice vai mudando de tempos em tempos, o ETF, a única coisa que ele faz é ajustar, trocar os ativos que saíram desse índice, colocando os novos ativos que entraram. Eu separei 4 ETFs de renda fixa que aplicam somente no mercado americano e mais 12 ETFs que variam de renda variável, né? Que variam entre os setores de tecnologia, financeiro, dividendos, small caps e alguns outros que estão dando ótimos retornos. O menor deles dá em torno de 115% em 10 anos, você já mais que dobra o seu dinheiro em 10 anos. E o melhor deles, que é no setor de tecnologia, dá em torno de 330%, ou deu 330% nos últimos 10 anos. Então você teria triplicado o seu dinheiro em dólar, tá bom? Então, se você tiver curiosidade, clica no link que vai estar em algum lugar dessa página aqui para verificar os ETFs que nós recomendamos agora para o momento atual, tá bom? Um forte abraço e até logo! Então vamos lá falar sobre nossa carteira de ETF, sobre algumas recomendações e ETFs que, como nós vimos, é uma opção barata, segura e rentável para o seu dinheiro, ótimo para quem quer acumular patrimônio e ter rentabilidade. Então vamos falar sobre montagem de carteira em ETFs, ou seja, uma carteira composta com diversos ETFs. Eu vou fazer uma rápida explicação das características dessa carteira e também dos benefícios. Então, essa carteira ela tem uma característica de ser uma alocação de médio e longo prazo, né? O investimento em ETFs poucas vezes é um investimento de curto prazo, né? Uma especulação. Geralmente nós fazemos um investimento de médio e longo prazo
Nós buscamos solidez e pouca exposição à volatilidade, rendimentos constantes, porque você investe, como nós falamos, em uma carteira de ativos, né? E não em uma única ação. Então isso faz com que a volatilidade dos ETFs seja mais reduzida do que a volatilidade diretamente em ações. Foco em proteção cambial e segurança para os clientes que são brasileiros. Então quem busca investir no mercado internacional está buscando também uma proteção cambial, manter o dinheiro em dólar e segurança do dinheiro. Então por isso, juntando com essa solidez e com essa estabilidade dos ETFs, é um ótimo produto para quem busca esse tipo de carteira e um acúmulo de capital em moeda estável, ou seja, um rendimento, por ele ser constante, te permite acumular patrimônio e rentabilizar através de ETFs, né, através de fundos, sem ter que se preocupar tanto com a gestão dessa carteira. E é ótimo para quem quer viver de renda com segurança. Então você pode aumentar a sua exposição em renda variável, ou seja, nesses fundos, sem necessariamente correr riscos, né? E qual a composição da carteira que nós recomendamos? Lógico, uma parte em renda fixa, então os portfólios podem variar de 60% a 100% de alocação em ativos de renda fixa e o objetivo é segurança com rendimentos constantes, como nós falamos no passado. E aí depois alocar na renda variável até 40% do portfólio. Investidores mais agressivos podem alocar mais que isso também do que 40%. Geralmente, o que acontece? Nós começamos com 80% na renda fixa, 20% aqui na renda variável, ou outros números, por exemplo, 70%, 30% aqui, e aí, à medida com que vem, por exemplo, um período de recessão no mercado, um período de quedas, nós podemos zerar uma parte da renda fixa, sair desse produto aqui e aumentar nosso portfólio de renda variável, porque aí nós vamos fazer um preço médio e assim que o mercado retomar o crescimento, o lucro aumenta bastante. Então é uma boa estratégia você ir administrando as quantidades em renda fixa e em renda variável e assim que o mercado der oportunidades, comprar os ETFs de renda variável a um preço menor. E cada investidor encontrará o equilíbrio entre esses dois mercados, tanto de renda fixa quanto renda variável, de acordo com o seu perfil. Bom, então como recomendamos alocar? Existem ETFs de todos os tipos, renda fixa e renda variável, proporcionam liquidez ao portfólio com baixo custo. Então, ou seja, você vai comprar uma cota de ETF, o seu custo é muito reduzido e sua liquidez é instantânea. Ou seja, se você quiser vender a cota ou comprar a cota, a liquidez é em D2. Então, em 2 dias o dinheiro está na sua conta. Alta diversificação, porque você compra a carteira de ETFs e possibilidade de investir em outros países sem sair dos Estados Unidos. Então, por exemplo, você pode comprar um ETF que é negociado em Nova York, mas que investe em bonds de países emergentes, por exemplo. E você tem uma clareza na gestão dos ativos, então não é como um fundo mútuo que você não sabe o que o gestor vai decidir. No ETF, como ele é referenciado em um índice, você tem certeza da carteira e da ponderação daqueles ativos. O ETF não pode, o gestor aqui não pode fazer algo da cabeça dele, por exemplo, tomar uma decisão de acordo com o que ele acha do mercado. Ele simplesmente precisa seguir o índice e é por isso que nós chamamos que ETFs são fundos de gestão passiva. Bom, então vamos lá para os ETFs aqui que nós vamos recomendar. Bom, gostaria de falar que as bonds que nós vamos recomendar agora vão ser só as bonds de países dos Estados Unidos, com diferentes períodos. Então, como nossos clientes agora buscam segurança e rentabilidade em dólar, nós vamos recomendar apenas Treasury Bonds para ETFs. Então, o primeiro deles é esse aqui, o SHY, que é um ETF que investe em Treasury Bonds, só que com períodos curtos. Veja, o máximo que ele pode investir são bonds que faltam 3 anos para vencer. Ou seja, o período que falta para vencer, isso aqui nós chamamos de duration, né? A duração desse ativo é no máximo de 3 anos e aí a carteira dele é diversificada de 1 a 3 anos. Bom, aqui nós temos a rentabilidade dele em 1 ano, em 3 anos 0,84%, em 5 anos 2,25%, em 10 anos 11,60%. Isso aqui é a rentabilidade acumulada, ou seja, se você tivesse investido há 10 anos atrás, a rentabilidade teria sido 11,60%, e esse aqui
como vocês perceberam, a rentabilidade é muito baixa, mas é porque ele está referenciado nos títulos de curto prazo americanos e ele é extremamente seguro, ou seja, ele acompanha as flutuações da taxa de juros de forma muito mais justa, né? Ele não fica com uma disparidade tão grande. Agora, para quem quer buscar mais rentabilidade, você terá que investir nesse IEI, que é um ETF. Todos esses ETFs aqui são da BlackRock, né? E nós escolhemos a gestora BlackRock porque ela tem custos muito baixos, né? Então aqui você aproveita o máximo da rentabilidade. Veja, ele investe em Treasury Bonds de 3 a 7 anos de duration e aí ele consegue pegar um juros maior americano. Então veja, agora recentemente estão negativos, eu vou explicar o que aconteceu aqui depois que eu colocar todos, mas olha aqui para 10 anos, olha como aumenta significativamente a rentabilidade só por ele contratar Treasury Bonds de 3 a 7 anos. Bom, e o próximo de 7 a 10 anos, então veja, IEF nos Estados Unidos, também negativo aqui no primeiro ano, no terceiro ano também negativo, isso aqui tem relação com o duration dele ser maior e também com a alta das taxas de juros americanas, mas veja em 5 anos e em 10 anos. Uma alta também significativa. Agora, para quem tem um horizonte maior de aplicação ainda, né, TLH, você tem aqui 1,75% negativo ainda aqui nesses dois primeiros períodos, e em 5 anos 15% aqui, em 10 anos 62%, a rentabilidade já fica muito maior. Agora, o que está acontecendo recentemente que faz com que o preço das bonds, ou seja, a rentabilidade dos fundos de Treasury Bonds e também das bonds fiquem negativas por um período, né? Isso aqui tem a ver com a alta nas taxas de juros americanas. Porque o que acontece? Quando os Estados Unidos sobe os juros, a bond que antes, por exemplo, pagava 1%, agora ela precisa corrigir e pagar 2%. Estou arredondando os números para facilitar o cálculo, mas vamos supor que os Estados Unidos sobe a taxa de juros de 1 para 2 e aquela bond que rendia 1%, ela precisa começar a pagar 2%. E o que acontece para ela pagar 2%? O valor de face dela cai. Ou seja, se ela custava 100 dólares para você comprar uma bond que paga 1%, agora ela custa 95, né? Para que esse 95, recebendo 1% de cupom lá, equivalha aos 2% que o governo americano fez render agora, né? Que fez os juros subirem. Então, se você quer extrema proteção, se você quer investir em Treasury Bonds para ganhar um pouquinho de rentabilidade, e esses números aqui vão subir nos próximos anos porque a taxa de juros mudou, então esses números aqui são de quando a taxa estava a 1%, mas agora ela está a 1,75%, pode ir para 2%, então isso aqui já vai ser maior para os próximos anos e é um momento de comprar esses ETFs. Agora, quanto maior o prazo que você negocia das bonds, maior a rentabilidade nos prazos futuros, mas também maior é a flutuação, né? Então, esses aqui são os fundos para negociar Treasury Bonds. E lembrando que esse efeito aqui acontece nas bonds também. Então, não pense que você investindo direto na bond, você não corre o risco de ficar negativo por um tempo, mas é só durante um pequeno período e aí depois elas já corrigem voltando para o rendimento que ela promete, tá bom? Então, eu separei aqui também para renda fixa, para os clientes que querem operar bonds diretamente, e eu separei as bonds brasileiras. Então veja, Banco Bradesco, Petrobras, Vale, República do Brasil, Itaú aqui embaixo. Por quê? Porque você consegue comprar bonds diretamente de países emergentes e rentabilizar um pouco mais aqui por ano. Então veja, 4,8% por ano, 5,1%, 7,1%. Só que qual que é o que é recomendado para investir em bonds? É que você não compre uma bond apenas, mas que você tenha uma carteira de bonds. Então veja, você precisa ter pelo menos 40, 30 mil dólares para montar uma carteira com 3 bonds, o mínimo de aplicação são 10 mil dólares, ou se não até mais. Aqui, por exemplo, do Itaú, 200 mil dólares,
Banco do Brasil, 200 mil dólares também. Então, para quem tem patrimônios maiores, pode buscar rendimentos maiores em bonds do Brasil, que são oferecidos para um investidor internacional, e aí rentabilizar um pouquinho mais. Para quem tem menos dinheiro e quer investir nos bonds americanos, os ETFs são uma ótima opção. Agora vamos falar da renda variável, que é a parte mais interessante, né, no meu ponto de vista. Aqui nós temos até 40%, mas um investidor que for agressivo pode alocar mais nesses fundos, né? Então vamos lá. Eu separei em 3 subclassificações aqui. Então eu separei ETFs que focam em pagamento de dividendos, micro e small cap, que são ETFs que buscam retornos maiores, e aqui alguns diversificados de alguns setores que eu acho interessante também. Então vamos começar pelos dividendos. Aqui nós temos o HDV e o DGRO, que vamos falar primeiro do HDV. É um ETF que busca empresas de alto dividendos, ou seja, existe um índice nos Estados Unidos que tem ações que são boas pagadoras de dividendos. E veja, ele ainda não completou 10 anos, mas ele tem um comportamento muito estável e tem uma média boa. Veja, aqui dá uma média de 10% ao ano, mais um pouquinho. Então, para quem busca dinheiro recorrente em caixa, você pode aplicar nesses ETFs aqui. E esse aqui, Dividend Grow, são de empresas que estão pagando dividendos, mas que têm forte potencial de crescimento. Então, olha a diferença aqui em 3 anos. Só de dividendos, que são de empresas estabelecidas, maiores, rendeu 29% e Dividend Grow 42,22%. Né? Tudo isso aqui são ganhos acumulados. E agora vamos falar das microcaps. E a coisa começa a melhorar aqui. Nós começamos a ter rendimentos cada vez maiores. Então, esse aqui, o IWC, é um ETF da BlackRock, de microcaps, que tem um índice que é composto apenas por microcaps. E veja, em um ano 20%, me adiantei aqui. Em um ano 20,08%, em 3 anos 34,78%, em 5 anos 82%, olha a diferença. Em 10 anos, 168%. Você imagina que os maiores investidores do mundo fazem em torno de 20% ao ano. E isso já dá um ganho exponencial para eles. Agora, já imaginou, apenas aplicando num ETF, fazer 16,8% ao ano em média? 10 anos te dá 168%? Sem fazer nada, sem você ter uma gestão ativa, é só analisar um setor e aplicar. É muito bom, né? Vamos olhar o de Small Caps aqui. IJR de Small Caps, aqui é o tamanho da empresa, tá? Então, Small Caps são maiores do que Micro Caps. Veja, 20,48, 47,42, olha que fantástico esse rendimento. 5 anos, 97,26, 10 anos, 215. Cara, é mais do que o Warren Buffett faz, em média. Ele fez em média 20%, está 21,5% em 10 anos, né, por ano. Então, 215% em 10 anos. E aqui, os outros 3 que eu trouxe diversificados. Então, quais eram os setores? Aeroespacial e defesa, setor financeiro e aqui setor de saúde, provedores de saúde. Então, veja, qual que é a sacada aqui? O setor financeiro é um setor dos bancos, então são os bancos americanos, eu achei interessante ter. O aeroespacial e defesa também é tecnologia de ponta e é um setor que nós não temos acesso no Brasil. Então eu acho muito interessante colocar, e ele em 10 anos deu uma rentabilidade altíssima, em 5 anos também. E a saúde norte-americana também é um setor que gira muito dinheiro e tem dado ótimos rendimentos. Mas o que você repara aqui é que elas oscilam. Então veja, 66% foi maior do que os outros dois, e aí depois 149 e 300. Então você não sabe em que ano que vai vir o rendimento melhor daquele ETF. Por isso que o aconselhado é que você diversifique entre eles, mas em 10 anos, veja, você pode ter um boom, né, em algum deles,
como eu vou mostrar no próximo slide, os de tecnologia deram agora, né? Por exemplo, o de financeiro, repara aqui, ó, ele ficou 5 anos, de 10 anos para 5, ele não teve um salto tão grande. Agora, nos últimos 5 anos, ele deu quase a maior parte da rentabilidade dos últimos 10, né? Foi 115. Então, 80% foi nesses últimos 5 anos que ele rendeu. E aí, você consegue investir nesses setores aqui. E, cara, rendimento de 300% em 10 anos é muita coisa. É muita coisa. Se a gente conseguisse investir só, saber, né, qual que seria o ETF que iria dar 300%, nós iríamos ter uma performance extraordinária, né? Mas acaba que quando você diversifica entre esses ETFs, o nosso objetivo aqui é 20%, 15%, 18%, até mais de 20%. E aí você pode ponderar aumentando a aplicação nos ETFs que você mais gosta. Mas agora vamos falar dos que estão bombando, ou seja, que é um mercado de tecnologia, né, que está dando uma alta rentabilidade. Vamos começar aqui pelo IBB. O IBB ele é um ETF de biotecnologia, ou seja, tem a ver muito com a parte de desenvolvimento. A parte de biotecnologia ela ainda é uma indústria, um setor que depende muito de pesquisa. E aí você tem essas oscilações aqui. Então, em 3 anos ele ficou negativo. Veja, no último ano ele não teve também um forte desenvolvimento, né? Em um ano ele está rendendo 6%. Agora, repare nisso, ó, em 10 anos. Ele foi o que mais rendeu. Deu 336%. Né? E o motivo de a gente acreditar na biotecnologia é que, como ela ainda não teve um boom agora, nesses últimos tempos, pode ser que esse boom esteja para chegar. Né? Pode ser que tenha um forte desenvolvimento daqui para frente. Eu acho muito interessante ter biotecnologia na carteira. O próximo deles é um ativo que se valorizou bastante também agora nesses últimos anos, que é a parte de semicondutores, porque você tem esse forte desenvolvimento das tecnologias de blockchain, né, e forte prospecção, forte produção de processadores. Né? Então, semicondutores é um setor também que vale a pena investir, está totalmente ligado com tecnologia, 291% em 10 anos. IGV é um ETF de tecnologia, só que de softwares, né, de empresas de softwares. Aqui nós vamos ter a Salesforce, a EA Sports, que é de videogame, sabe, entre outras empresas, Microsoft, 294%. IGM é de tecnologia norte-americana, também um ETF que seleciona algumas empresas, 296% em 10 anos. E o último que eu quero falar é das empresas de tecnologia norte-americanas também, que aí entra o Google, Facebook, entre outras empresas como a Amazon, que compõem essa carteira e que renderam 260%. Bom, eu queria concluir falando o seguinte: o setor de tecnologia é o que tem rendido maior, é o que tem disparadamente, né, está à frente dos outros setores, rendendo mais do que todos os outros. E é o setor que nós vemos alguns grandes investidores, como Warren Buffett, colocando a maior parte do seu portfólio nesse setor. Então, por exemplo, 20% da carteira do Warren Buffett é de Apple, né? que é uma empresa tecnológica. E outras carteiras também são compostas, na maior parte, no setor de tecnologia. Então, o que a gente recomenda é que você estruture também a carteira nesse sentido. Né? O setor de tecnologia é o setor que promete maior rentabilidade também para os próximos anos e dificilmente esses números aqui vão mudar muito disso aqui. Né? Você pode, talvez o pior cenário seja em 10 anos rentabilizar menos que isso, mas pode ser que tenha um novo boom e que essas empresas rentabilizem até mais que isso. Então, vai variar um pouco do que você está vendo aqui, mas você não vai deixar de ganhar. Então, os ETFs, o setor de tecnologia, a parte de renda fixa, os outros setores que foram recomendados no slide anterior, vão te possibilitar montar um portfólio sólido, estável e rentável.
diversificado, barato, né? Você não vai ter custo alto com comissões e é uma ótima maneira de iniciar nos mercados internacionais. Então, para quem quer começar e já começar ganhando, começar bem, essa é uma ótima maneira, tá bom? Bom, eu espero ter ajudado. Nós estamos aqui em Montevidéu, perto da Praça da Independência. Qualquer coisa que vocês precisarem, por gentileza, nos mandem um e-mail aqui no contato, que será um prazer responder. Bom, eu fico por aqui. Muito obrigado e até a próxima.